Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, a Pai Seta Branca, Mãe Yara e aos nossos mentores, por mais esta rica e feliz oportunidade nos concedida neste mundo físico, neste planeta, nesta terra, neste dia, absorvendo todas as bênçãos, sintonias e emanações. Começando de manhã, abrindo os olhos, já temos ali ao nosso lado para caminhar neste dia que está passando, que já passou, já é noite, os nossos mentores. Eles nunca tiram folga, nunca tiram férias, nunca dormem, nunca descansam. Dessa forma, eles ali se encontram. Agradecer por a presença dos nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. E aqui estamos, mais um dia, mais uma vez, para falar de coisas tão simples como diferença entre o espiritismo e o espiritualismo, que são, na realidade e na sua essência, doutrinas diferentes. Espiritualismo, por exemplo, o espiritualismo, isto foi uma pergunta que me fizeram no grupo. O espiritualismo é uma doutrina filosófica que admite a existência de Deus e da alma, que se contrapõe muitas das vezes ao materialismo, que só admite a matéria. Segundo o materialismo no ser humano, desta forma só haveria, por exemplo, o corpo físico. Até as funções superiores, como, por exemplo, a nossa memória, o raciocínio, as nossas emoções, os nossos sentimentos poderiam ser reduzidos, por exemplo, a simples reações físico-químicas do sistema nervoso, do nosso sistema nervoso, do sangue, claro, das nossas glândulas. Desta forma, o universo seria formado por um mero acaso. O universo seria formado por um mero acaso. E seria inclusivamente explicado e finalmente explicado de novo dentro das leis da ciência, aquela ciência que leva à precisão, por exemplo, matemática, física, química, a astronomia e por aí vai, não é? Esta é a tese do materialismo filosófico, que não deve ser confundido com o materialismo, muitas das vezes pragmático e até hediondo, que é muitas das vezes adotado por aquele que, embora se diga até mesmo um pouco religioso, só quer mesmo é gozar os prazeres da vida terrena. Mais nada. Essa pessoa não quer mais nada.
nem que seja muitas das vezes em cima da miséria humana, alheia, a miséria dos outros, pisando, maltratando, ultrapassando, roubando. Todos os religiosos, então, como aceitam a alma e como aceitam Deus, são por isso mesmo espiritualistas. Assim, a palavra espiritualista tem um significado muito vasto, até muito vasto e abrangente, abrangendo até inclusive o católico, o protestante, o umbandista, o candomblessista, o israelita, o judeu, o islâmico, ou até outro contexto. Por aí vai, por outras religiões. Já o Espiritismo, que é uma doutrina filosófica, também espiritualista, mas que se diferencia das outras correntes filosóficas por ter características bem definidas que começaria a citar, até poderia citar algumas. A concepção tríplice do homem, espírito, perispírito, o corpo físico que nós, na sobrevivência do espírito, como a sua própria individualidade, a sua continuidade da responsabilidade, da nossa responsabilidade individual. É individual progressiva do espírito dentro do processo evolutivo em todos os níveis da natureza, por exemplo, da comunicação mediúnica. A disciplina voltada para o esclarecimento, para a consolação de encarnados e desencarnados. Aqui a volta do espírito à matéria, ou seja, ao plano, a traçar o seu plano reencarnatório uma vez que está lá no mundo espiritual. Ou seja, a reencarnação, a volta ao mundo físico. Tantas vezes quantas necessárias para alcançar o quê? A perfeição, a evolução. Pois é, o equilíbrio, a harmonia, que é relativa a que é toda a sua trajetória, que é todo o seu percurso, que se é evolutivo, que é o próprio destino, o próprio projeto desse espírito, é evoluir. Muitas das vezes não admitindo, no entanto, que a psicose, ou seja, a volta do espírito no corpo de animal, como há doutrinas que dizem, não é? Que nós um dia viemos num corpo de um cão, de um gato, de um burro, de um cavalo, de um... salve Deus. Mas nós não vamos entrar nesse campo, não é? No corpo de um animal para, por exemplo, como pagamento de dívidas, porque isso não acontece. Isso não acontece no espiritismo. Mas por exemplo, como aceita o hinduísmo, conforme o espiritismo, o espírito não retrocede da ausência total na sua hierarquia.
a abnegação na prática do bem, ou seja, não se cobra nada por esta ou aquela atividade mediúnica ou espírita. A terminologia própria, como por exemplo o perispírito, a lei de causa e efeito, o médium, nós médiuns, os nossos templos, eles são, por exemplo, são espíritas, não é? Porque os nossos mentores são espíritas. E nunca o corpo astral, nunca o karma, nunca trabalhamos com nós nos nossos tempos. Trabalhamos com o corpo astral, o karma, os exus, orixás, aparelhos, que são vocabulários utilizados na nossa doutrina, não é? Que aprendemos desde as nossas aulas de iniciação em nossa doutrina. Mas, por exemplo, tem outras doutrinas que, por exemplo, empregam outros nomes. Por exemplo, dizem cavalo, em vez de templo são terreiros, em vez de outras coisas têm encosto, porque por outras religiões é que não tem cabimento no meio espírita. Muitas das vezes, noutras religiões, o respeito a todas as demais, as outras religiões. Há muitas religiões que não respeitam as outras, porque dizem que a deles é que é boa, mas a deles é boa, é como a nossa é boa para nós. Embora isto não incorpore o nosso corpo doutrinário, porque os nossos princípios e rituais delas é a moral espírita, é a moral cristã. Fazer ao próximo aquilo que dele se deseja para nós. Estas são as diferenças entre que eu poderia citar entre uma conclusão e outra. Tem mais. Nós médiuns, temos que acreditar no que andamos fazendo, nos nossos tempos. E acima de tudo, temos que saber o que andamos fazendo nos nossos dias. Nós não poderemos nunca, médiuns desta doutrina, corrente indiana do espaço, vale do amanhecer. Não é por acaso que surgiu o nome Aquatai 108, vale do amanhecer. Não foi por acaso. Mas nós, médiuns, sempre teremos que praticar o amor. Sempre teremos que praticar a tolerância. Sempre teremos que praticar a humildade. E temos que, para nos ajudarem, os nossos mentores. Mestre Lua, Ninfa Lua, o Mestre Sol, Ninfa Sol, tem a oportunidade, muitas das vezes, de, como diz o meu mentor, dar uma prosazinha, não é? Porque sempre tem que existir o diálogo entre Mestre Sol, Ninfa Sol, entre a entidade que ali se faz presente, se manifesta, no Mestre Lua, Ninfa Lua. Sempre há um diálogo, quer queira, quer não queira, tem que haver um diálogo entre aquela entidade. Mas o Mestre Lua, Ninfa Lua, eu falo por mim, tem muito mestre, tem muita ninfa que é consagrado, fez a sua linda, bela, maravilhosa
deu o primeiro passo iniciático com esse grandioso ministro, fez o segundo passo, fez o terceiro passo iniciático, enfim. E muitas das vezes, mediante as dificuldades na sua vida, no seu dia, nas suas relações, nos seus amigos, nos seus empregos, nas dificuldades, ao fim e ao cabo, diárias, não é? Que quando tem oportunidade, vão consultar um mentor espiritual que veio, por exemplo, de Aruanda, que veio do mundo espiritual, que veio do mesmo local que, se calhar, aquele mentor que está ali daquele aparelho, daquele mestre ou daquela ninfa. Mas tem mestre, tem ninfa, desacreditando tanto os seus mentores que procuram outros mentores para se aconselharem, para ouvir uma palavra. Nós sabemos, salve Deus, que nem todo o médium, nem todo o mestre, nem toda a ninfa, seja sol, seja lua, ninguém é igual a ninguém. Salve Deus, ninguém é igual a ninguém. Que a nossa sintonia, nem todos temos a mesma sintonia. Nem todos temos a força, aquela força vibracional que muitas das vezes se faz desejada. Mas todos nós temos as competências, porque nós poderemos não ter, eu poderei não ter aquela sintonia, o poder vibracional neste momento, por conta de uma aflição minha, mas quando vem daqui a 5, 10, 15, 20 minutos, ultrapassando essas dificuldades, eu já adquiro outras condições físicas, porque acalmei a minha mente, acalmei o meu espírito, acalmei os meus problemas, embrulhei-os ali numa sacolinha e guardei dentro de mim. E daqui a 10, 15 minutos, no meu pensamento, na minha força vibracional, eu consigo chegar a muito lado. Não importa onde está, não importa quem é, não importa, precisa de ajuda, precisa de sintonia, precisa de força para poder caminhar, nós vamos lá. Aos sítios mais obscuros, mais negros, mais densos, o mestre Jaguar tem a condição de lá ir. E todos temos a mesma condição de lá ir. Aqui, mais uma vez eu volto a frisar, não há super-homens. Somos todos seres físicos, procurando uma chance na nossa evolução, no nosso caminho, na nossa trajetória, achando no nosso caminho cada vez menos buracos, nos abrindo cada vez mais portas, nos iluminando cada vez melhor o sol dentro de nós, equilibrando cada vez mais a nossa força interior. Mas voltando aqui à questão, tem mestres, ninfas, que procuram os conselhos de outro mentor. Vamos lá aqui. Um mentor, quando nós começamos no passado, aquele mentor começou a investir em mim. Quem diz em mim, diz em vós, né? Começou a investir, a pagar dos seus bónus na minha evolução mediúnica e também, ao mesmo tempo, condição física, porque o meu pensamento vai melhorando. Mas, voltando à questão mediúnica, o meu mentor investiu, está pagando o meu curso, a minha formação. É como os pais
têm que pagar o curso, a formação, os livros da escola aos filhos, a roupa, a comida, tudo. Um mentor é igual. Um mentor nos dá tudo. O nosso mentor, o mentor de cada um, nos dá tudo. E ele, quando todos nós, seja Mestre Sol, seja Mestre Lua, fizemos a nossa verificação mediúnica, já ele se encontrava lá. Ele ou ela. Quer seja ele ou ela. Porque estou-me lembrando aqui da linda, bela, maravilhosa princesa Janaína, não é? Pronto, salve Deus. É isso. Tendo atrás de mim a linda, bela princesa Iracema. Mas vamos falar aqui de Mestre Sol, de Mestre Lua, Ninfa Lua. Os nossos mentores começam a investir em nós, no nosso desenvolvimento, na transformação das nossas energias. O nosso plexo, nas aulas, está a ser manipulado, está a ser trabalhado, está a ser, enquanto não fizer a sua iniciação, enquanto nesse grandioso ministro Dharma Shinto, enquanto não fizer a sua iniciação, ele está lá, pagando para a sua evolução espiritual, o seu conhecimento, a sua sintonia, a nossa sintonia com o nosso mentor, a nossa sintonia com o nosso mentor. E nós temos que ter uma sintonia perfeita, não é mais ou menos, tem que ser uma coisa perfeita. Porque se não tiver uma sintonia perfeita, as comunicações mediúnicas não podem ter interferências, não podem ser ditas na vontade do Joaquim, do Manuel, do Luís, ou da Maria, ou da Joaquina. Não. As comunicações mediúnicas são transmitidas ao médium pelo mentor. E nós temos que estar numa sintonia perfeita. Por isso, muitas das vezes, ouvimos alguns recados menos bons que se dizem de entidades, mas, enfim, mas isso cada um sabe de si. Mas voltando aqui à questão, nós temos que estar numa condição, numa harmonia perfeita, carregando todos os nossos problemas, porque a vinda para a doutrina não nos tira nada, não nos dá nada. Não nos vai tirar nada do nosso karma, não nos vai tirar nada do nosso peso, da nossa consciência, não nos vai tirar as nossas dívidas, não nos vai tirar nada da nossa herança transcendental. Vai ficar tal e qual como está. Podemos melhorar a nossa condição. Ter conhecimento, ter outro conhecimento, ter o conhecimento dos nossos cobradores. Ter o conhecimento dos nossos cobradores, que muitas das vezes chegam aqui perto da nossa orelhinha, zuca, não é? Ou do nosso corpo físico, dos obsessores, que muitas das vezes ficam acrisolados numa baixa de frequência vibracional, elevando nós, deixando cair o nosso padrão vibratório, deixamos cair e lá vai aquele mestre ou aquela ninfa. Nós, quando médiuns, Mestre Sol, Mestre Lua, quando procuramos outro Mestre Sol ou Ninfa Lua para aconselhamento, estamos a esquecer do nosso mentor e que ele continuará conosco com todo o carinho, com todo o amor, com toda a dignidade, com todo o respeito por aquele filho ou filha, porque nós somos filhos deles. Eles nos adotaram, eles nos seguem para toda a parte, eles caminham conosco para todo o lado, eles nos ajudam em todos os problemas, em todas as dificuldades. Porque é que os havemos de pôr de lado nas dificuldades físicas e muitas das vezes espirituais?
Salve Deus. Não. Antes de nós pensarmos em procurar outro mentor, temos que procurar em consultar o nosso mentor, porque ele está a par, ele conhece, ele sabe e tem a capacidade de resolver. Tem outra coisa que não é dado, que os mentores são espíritos evoluídos. Espíritos evoluídos. E muitas das vezes já se tem sabido, conhecido, que certa e determinada pessoa vai consultar um mentor, mas escolheu logo o local errado. É onde não está um mentor, está um aparelho vazio e oco, falando ali e se calhar até rindo dos problemas que aquele médium ou ninfa transportou até ali, procurando uma ajuda no local errado. Tem outra coisa que eu ia dizer por conta disso. Outro mentor, eu sou médium, tenho um mentor. Na minha aura, quem limpa a minha aura, salve os passos magnéticos, quem limpa, desde que eu sou médium, só quem passou a mão por a minha aura foi o meu mentor. Ele é que limpa, ele sabe quando deve ou não deve limpar, o que deve ou não deve fazer. Ele intervém diretamente na minha vida física, ele intervém na minha consciência, ele intervém na minha maneira de ser e de pensar, de agir, porque o meu pensamento está ligado a ele 24 horas. Salve Deus, está atrás de mim, Pai João das Almas. Com respeito a todos os mentores presentes, que fazem parte da corrente, não é? Pai João de Enoque, Mãe Tildes, não é? Pai Joaquim das Cachoeiras, Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Maria Conga, Vovó Cambina das Cachoeiras, enfim. Com todo o respeito, o meu mentor, ele me intui. E só não me vai intuir da minha condição se eu estiver naquela condição de desequilíbrio, de desarmonia, um médio desarmonizado. Como falava a nossa mãe, Ágla, Quatai 108. Ágla, Quatai 108, tia Neiva, já falava isso. Um médio, mestre Lua, ninfa Lua, que procura outro mentor, é um médio desarmonizado. Porque nós, então vamos lá aqui, todos nós já apreciamos isto, todos nós. Eu chego, sou médium de incorporação, incorporo entidades espirituais, não é? Chego ao templo, na primeira instância, na primeira vez que eu chegar agora ao templo, porque tenho problemas, porque tenho dificuldades, vou consultar um mentor para os meus problemas. Bonito, joia, tranquilo, não é? A seguir sai daquele mentor ou daquela mentora, ou não está lá nada, salve Deus, mas isso a espiritualidade cuida e cuida bem. Pai João de Enoque cuidará com certeza, dará o respectivo corretivo a cada um de direito. Saio daquela mentora ou daquele mentor e vou trabalhar na lei do auxílio. Então, mas espera lá aí, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Então eu, para os meus problemas,
o primeiro trabalho que fiz naquele dia foi ir consultar um mentor. Consentir a limpeza da minha aura por aquele mentor. Não é que tenha dificuldade ou problema nisso, salve Deus, que não tenho nenhum. Nunca aconteceu, nunca tive a sintonia de ir e não tenho a sintonia de ir. Não quer dizer que não irei. Mas a primeira condição que tive foi ir consultar um mentor para os meus problemas. E depois, já dali, vou consultar os problemas dos outros. Então, mas afinal, andamos aqui fazendo o quê? Afinal, que médium é esse? Que médium? Mestre, ninfa? Que condição é desse mestre lua, ninfa lua? Desse médium? Qual é a sua condição, afinal, psíquica? Qual é a sua condição espiritual, mental, psicológica? Muitas das vezes, carregando os problemas físicos para dentro do templo. Os problemas ficaram na rua, do lado de fora. Lá dentro é para libertar a mente. Não é... Se eu tiver a minha mente entupida com problemas físicos que eu tenho, claro que tenho, eu tenho tal e qual como qualquer um de vós, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas agonias. Mas tento resolvê-las ao longo, devagar, com calma, enfim, enquanto der, vamos correndo atrás delas, não é? Para dentro do templo, se eu levar o meu pensamento entupido com problemas físicos, como é que eu consinto, como é que eu tenho a capacidade de penetração da minha mente, do meu espírito, da minha capacitação mediúnica, ultrapassar fronteiras, ultrapassar barreiras do invisível, porque nós não vemos, não é uma parede que está ali e eu simplesmente vou ultrapassar, não, é uma coisa que nós não vemos, às vezes, outras vezes vemos, salve Deus, salve Deus, muitas das vezes não vemos, mas nós, na nossa capacidade, temos que elevar o nosso pensamento, a nossa mente, tanto que os comandantes dos respectivos trabalhos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, à Pai Seta Branca, Mãe Yara, aos nossos mentores, porque tudo tem uma hierarquia. Ali é uma hierarquia a funcionar. Nós somos um instrumento. Nós estamos a caminho da evolução. Eles já são evoluídos. Então, se nós estamos a caminho da evolução, temos que aceitar e temos que estar capacitados para poder receber numa sintonia crística todos esses mentores. Quer sejam princesas, quer sejam pretos velhos, pretas velhas, quer sejam cavaleiros, guias missionárias, quer seja o povo das águas, das cachoeiras, povo das matas, povo de Aruanda, povo de Manhante. E há tanto outro povo por esse mundo espiritual, por desvendar. Mas nós temos de estar capacitados. Traduzindo a minha conversa do início, salve Deus, meu irmão, salve Deus, minha irmã, se mediunize, se capacite para o desempenho da sua função mediúnica, se agarre com fé, com garra, com amor, com humildade, com tolerância aos seus mentores. Porque eles estão
24 horas perto de si. É para isso, é médium. Não é o Zé da esquina. Se nós formos buscar uma pessoa alheia à doutrina, se nós formos buscar uma pessoa alheia à doutrina, um paciente, e trocarmos, invertermos a situação, onde fica o mestre, o médium, metemos o paciente, e onde fica o paciente, ficar o médium. O paciente continua o paciente e o médium continua o médium, porque o médium, inclusive, se tiver a sintonia perfeita, vai acontecer o que aconteceu no outro lugar. Porquê? Porque está capacitado. E o paciente continua a olhar na expectativa, na esperança, porque chegou ali já de uma forma tão desarmonizada, desequilibrada, cheia de dores, cheia de mazelas, cheia de dificuldades físicas e espirituais, que muitas das vezes ali é o refúgio, é a última instância, a última solução. Por isso nós fomos ensinados, nós fomos trabalhados por a espiritualidade para neste milénio, nesta encarnação, nesta nossa vida, a nossa mente, a nossa força mental chegar onde ela é necessária. Muitas das vezes porque onde a nossa mente estiver, lá estará algo que é nosso. Lá estará algo que é nosso. Eu agora aqui estou pensando no local. Eu estou aqui sentado, não é? Mas estou vendo aquele local tão bonito, tão maravilhoso, tão belo, que uma parte de mim está lá. Assim se diz quando nós pedimos vibrações, pedidos de ajuda, por meio da prece, por meio da sintonia, por meio da vibração. É dessa forma, porque se não for dessa forma, não servia de nada. Então o que é que serve, se não tivermos a fé necessária, pedir vibração para aquela pessoa que está doente, que às vezes, muitas das vezes, sem se saber porquê, melhorou, por conta da sintonia. Há outros que nós vibramos positivamente e que, infelizmente, a nossa condição física nada faz. Porquê? Porque também já está os desígnios de Deus traçado. E também já está o caminho que cada um pediu para percorrer. Porque aqui a minha trajetória de reencarnação, ela não vai ser alterada por conta dos pedidos de sintonia de mestre ou ninfa, de onde quer que seja, por muito carinho e muito amor que ele seja vibrado. Não, isso tem que partir do meu livre-arbítrio, tá? Se eu quiser melhorar, eu melhoro. Se eu não quiser melhorar, eu não melhoro. Podem vibrar à vontade. Mas eu não quero melhorar, não quero sair daquela sintonia da doença, não melhoro. Porque todos nós temos o nosso instinto. Todos nós temos a nossa condição. Então, mestre Lua, ninfa Lua, pensemos bem antes de irmos em aconselhamento a outra. Não é que a outra entidade espiritual, salve Deus, não é que a outra entidade espiritual seja menos do que a minha. Não é do ser espiritual que nós falamos do ser físico em desarmonia e desequilíbrio. É nisso que nós falamos. É daí que parte o primeiro ponto e a primeira questão. E depois nós vibramos amor, harmonia e equilíbrio e não perdoamos. Nós vibramos uma sintonia crística e dizemos mal. Nós
Temos que tomar atenção a isso. Salve Deus. Temos que tomar muita atenção a isto. Quando nós sentimos que algo não está bem connosco, não precisamos fechar os olhos, senão, enfim, não precisamos fechar os olhos. Mete-me aqui na nossa mente. Pensemos no nosso mentor, que ele virá, se não estiver já perto de nós, ele virá de onde estiver. O meu costuma estar em Aruanda, sabe? Salve Deus. Espetáculo, bonito, Aruanda. Sempre com o sorrisinho. Pai João das Almas, sempre com o sorrisinho. Umas vezes traz um touquinho debaixo do braço, outras vezes não traz. Que eu isso ainda não percebi, eu já perguntei, ele dá um sorriso e nada me diz. Mas isso, enfim, são outras questões. E nós temos que ter muito cuidado na nossa condição mediúnica de cada um, nos nossos tempos. Sabem que mais? Quando algum mestre ou ninfa, lua, quer consultar um mentor, vá para o Castelo do Silêncio, sente-se lá ao pé do grande Simiromba Seta Branca, nosso pai, ou sente-se perto do seu ministro, o ministro de cada um de nós, porque o nosso ministro, ele também está presente nas nossas vidas. Nós fazemos parte do povo dele. Nós fazemos parte da caminhada que não poderemos fugir daquele povo. O meu ministro, Tupaí, Louros, Lisboa, Portugal. Maravilha, beleza, magnífico. Ministro Tupaí. Que maravilha. Às vezes, eu vou para o templo, eu gosto pouco. Quem me conhece, está aqui no grupo, sabe que é assim. Eu não vou para o templo para estar de blá blá blá, não é? Eu não vou conversar. E então refugio-me sempre debaixo do ministro. Tem lá um banquinho, eu vou, ou na sala da cura. Muitas das vezes me deixo dormir. Mas eu fico contente até de dormir, sabem? Às vezes na sala. Não é que eu tenha sono. Às vezes, aquilo tem uma cortininha, peço a permissão ao vovô hindu, Dr. Ralph, aos médicos da cura, de invadir aquele espaço fora do tempo de expediente, vamos lá, e vou-me deitar lá numa maca, para fugir da conversa que não leva a lado nenhum. Quem está aqui no grupo sabe que é assim. Eu não gosto de conversa. No templo é para conversar de doutrina ou trabalhar, mais nada. E quem está aqui sabe que é assim. Por isso, se for mentira, podem-me dizer, escreverem no grupo e dizer: salve Deus, mestre, o que você disse é mentira. Eu refugio-me lá aos pés do Pai Seta Branca e aos pés do ministro. Outras vezes refugio-me para a cura. Às vezes, pouca vez acontece, mas às vezes deixo-me dormir. Aquilo é um sossego, é uma paz, é uma tranquilidade, é uma calma, uma serenidade, uma plenitude que eu me deixo dormir. Enquanto eu estou dormindo, possivelmente, alguma coisa está a ser mudado em mim, está a ser curado, está a ser tratado, com a permissão dos mentores, dos médicos da cura, vovô hindu, né? Salve Deus, dos médicos da cura. E eu refugio-me lá, porque se nós vamos para um templo, eu na vida fora sou como sou, cada um é como é, não sou nem mais nem menos. Cada um tem os meus defeitos, cabeludos, como todos têm, enfim. Mas considero-me, julgamento é meu, para mim. Sou sempre uma boa pessoa, não é?
toda a gente diz isto. Eu sou uma boa pessoa. E dessa forma... vou desligar já isto. E dessa forma, no mundo espiritual, quando vou trabalhar espiritualmente, eu também tento atender, quero atender às exigências espirituais dos tempos do amanhecer. A doutrina de Pai Seta Branca, porque eu vou para lá ao serviço da espiritualidade maior, ao serviço de Deus, de Jesus e do grande Simiromba e do meu ministro, não é? Do meu ministro do Pai em Lisboa, Portugal. Todos os meses é uma maravilha, uma bênção, não é? Meus irmãos, minhas irmãs, já vai longo este vídeo. Se é nada, já vai longo. Queria fazer um vídeo pequeno no fim, salve Deus. Me despeço de todos, desejando uma boa sorte. E pensem bem, antes de ir consultar outro mentor. Refugiem-se no ministro, Pai Seta Branca. Vão para o Castelo do Silêncio. Vão para a Sala da Cura. Refugiem-se, porque isso só traz segurança a cada um. Paz e amor é o que eu desejo em vossos corações e nos vossos lares. Que Jesus, que Pai Seta Branca, os abençoe e os ilumine. Salve Deus. E que os nossos mentores, os mentores de cada um, estejam perto de vós. Salve Deus, meus irmãos. E graças a Deus.